Olá, meu querido, tudo bem? Oh, poxa vida, né? Que alegria participar com vocês mais uma vez deste vídeo maravilhoso. Apesar de que eu sou o criador do vídeo, mas sabe, aquela satisfação que sempre nos move dentro de nós para que nós possamos continuar falando sobre o Evangelho Eterno e também, queridos, fazer que você compreenda, não é? Algumas coisas da Bíblia que fala sobre arrebatamento, volta de Jesus, grande tribulação. Nós estamos inseridos cada vez mais profundo no conhecimento, no entendimento bíblico. E uma das coisas que nos chama a atenção os ensinamentos futuristas, que esse povo, eles não medem dificuldade para continuar enganando o povo, não é? Mas nós sabemos que tudo isso é em prol de uma arrecadação de dinheiro que não para, não é? Eu entendi, eu coloquei até uma coisa interessante, que quando eu era menino, né, quando eu era adolescente, eu assistia muito aqueles desenhos, né, de justiceiro, aqueles desenhos que falava muito sobre os defensores, né, de galáxia, né? Claro que era uma ficção, mas tem um pingo de verdade nisso aí, tá bom? Aí eu vou começar o vídeo falando assim: enquanto isso, na sala dos homens. Nos desenhos, a gente ouvia falar assim: enquanto isso, na sala de justiça. Aí era aqueles personagens, né, os bonecos, fazendo reuniões para eles programar alguma coisa de como que eles iriam resolver um caso, não é? Então eu gostava muito de assistir, não é? Então hoje eu estou com minha Bíblia aberta aqui, meu computador está aqui, está desligado, mas eu quero falar um pouquinho sobre arrebatamento. Eu vou começar falando, enquanto isso, na sala dos homens. Arrebatamento. Haverá um arrebatamento? O que você acha aí? Você acha que vai haver um arrebatamento? Vai ou não vai? Não. Isso, arrebatamento, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E mais uma vez, eu vou abrir a Bíblia, vou mostrar um trecho, na verdade, dois textos para vocês, e vocês vão entender por que não vai haver um arrebatamento. Sabe por quê? Primeiro, porque esse negócio de arrebatamento físico, isso é uma lenda religiosa. A igreja de Deus, preste atenção, queridos, a igreja de Deus, ela já foi arrebatada. Como assim, Alberto? Queridos, a igreja de Deus, ela já foi arrebatada. Vamos analisar o texto de Efésios 1, Efésios capítulo 1, o versículo 20 até o 23. Analise isso aqui. E Paulo escreveu isso aqui antes do juízo. Mas Paulo não se baseou, nesse caso aqui, Paulo não se baseou no juízo do ano 70 como prova de que a igreja já teria sido arrebatada. Paulo se baseou na ressurreição de Jesus. Porque Paulo passou pela ressurreição. Ele não passou pelo juízo do ano 70, mas pela ressurreição, isso sim. Quando Jesus ressuscitou, Paulo estava vivo. Apesar de Paulo não ter sido ainda, não é, incorporado como o maior pregador da época, abaixo de Jesus, mas Paulo, ele diz que mesmo ele não estando em atividade durante
o ministério de Jesus, porque ele ainda não tinha, não é, sido convocado para isso, mas ele já desde o ventre da mãe, ele disse ali em Gálatas 1 que ele foi preservado com vida desde o ventre da mãe dele para pregar o evangelho da graça, ou seja, da incircuncisão para os gentios. Olha o que diz aqui. Isso é uma das provas que nós vamos mostrar para você que a igreja de Deus não é a igreja de hoje. É bom você prestar muita atenção nisso. Não é a igreja de hoje, não. A igreja de Deus, ela já foi arrebatada. A igreja de Deus. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 23. Olha o que diz aqui. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste. Esse neste, querido, é um verbo indicativo. Paulo estava falando naquele século que eles viviam. Paulo estava dizendo assim, não só neste século. O século era no primeiro século. Esse verbo indicativo neste estava falando daquele e não neste que eu e você vivemos. Sabe quantos séculos já se passou desde que Paulo falou isso aqui? Quase 20. Quase 20 séculos. Então, esse verbo indicativo aqui não vale para eu e para você. Valia para eles. Aí Paulo disse assim, ó, acima de todo principado e autoridade e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Quantos séculos que nós já ultrapassamos até chegar nesse que eu e você vivemos? Eu e você vivemos, sabem qual século? No século 21. É o século 21. Paulo aqui, ele falou neste verbo indicativo no século 1, no século 1. E nós já ultrapassamos mais de 20, já estamos no século 21. Aí Paulo disse assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ué, Cristo está... Ou a igreja aqui na terra está sem cabeça, ou Cristo lá está sem corpo. Ele disse que é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, Cristo cabeça, a igreja corpo. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Ué, isso aqui é uma prova, querido. Aqui está relatado que ele era, porque o verbo é do tempo presente, ele era a cabeça da igreja, e a igreja era o seu corpo. Por que era? Porque a igreja que se reunia na época não existe mais. Essa igreja que Paulo se referia era a igreja do primeiro século. Nós não reunimos mais na igreja. Igreja, eclésia, ela existiu como corpo de Cristo. E hoje somos filhos de Deus no Espírito. Aqui está relatado assim, querido. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Observe que este corpo ressuscitou junto com a cabeça.
Ou foi só a cabeça que ressuscitou e o corpo ficou inerte? O corpo ficou morto? É possível? Não. Se a cabeça, que é Cristo, ressuscitou, então o corpo foi ressuscitado com Cristo. O problema é que a igreja evangélica de hoje, que não é a igreja de Deus, ainda acreditam que eles vivem sendo corpo sem a cabeça, ou que Cristo ressuscitou sem o corpo. Mas não é isso que Paulo ensinou. Cristo não está mais entre o homem. Cristo não está mais como homem. Então, queridos, se a igreja era o seu corpo, então a igreja não está mais na terra. Você entende, querido? Cristo não está mais como homem. Depois que Jesus de Nazaré morreu, quem ressuscita é Cristo. E após a ressurreição, ele fica 40 dias na terra. Só que ele não podia desaparecer da terra como Cristo, nem como Jesus de Nazaré. Ele foi assunto ao céu. Então muita gente pensa que a igreja ela ainda não ressuscitou, que a igreja ainda não foi arrebatada. Mas sabe de uma coisa? Se a igreja era o seu corpo, então a igreja não está mais na terra, queridos. Porém, existe um porém aqui. Existe um portanto, não é? Se a igreja ela não foi arrebatada com Cristo do jeito que a Bíblia está falando, o que está aqui na terra é a igreja fundada pelos homens, que são as denominações. Não é a igreja corpo de Cristo que está aqui na terra. A igreja corpo de Cristo, ela foi ressuscitada juntamente com Cristo. Aqui está dizendo que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Você está vendo a era que nós estamos vivendo? A era que eu e você vive é a era da igreja. Da igreja não, a era dos filhos de Deus no Espírito, porque nós já chegamos à plenitude daquele tempo que Deus iria encher tudo em todos, que é a era eterna, a era do Evangelho eterno, a era das eras. Então a igreja que está aqui na terra é a igreja dos homens, não é a igreja corpo de Cristo. E o que é a igreja dos homens? As denominações. Essa passagem aqui, ela afirma que ele, o nosso eterno Criador, ele está no céu e que ele foi, como Cristo, o cabeça da igreja, que era o seu próprio corpo.
A igreja dos homens, ela não tem cabeça. Porque eles dizem que estão na terra e que Jesus ainda vai arrebatar a igreja. Jesus nem existe mais. Nem o próprio Cristo existe mais. Agora você observa uma coisa. Olha que coisa interessante. Em Colossenses, no capítulo 1, 13, está escrito que eles, e nós, podemos dizer nós, porque somos filhos de Deus no Espírito, já passamos aquela transição, já passamos, que eles, do primeiro século, e nós, nos que eram do século vindouro, já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nós fomos transportados, ou seja, arrebatados. Transportados, arrebatados. Já fomos. Se eles foram, e o que diria? O que diriam eles de nós? O harpazo com H no início, já aconteceu. O arrebatamento ou a transportação já aconteceu. Já fomos arrebatados. Por quê? No primeiro século, eles foram, através da ressurreição de Cristo, arrebatados. Então, quem está 20 séculos depois, mais ainda. Essa igreja aqui da terra, aí você pergunta, e essa igreja aqui da terra? Qual é a situação dela? Essa igreja aqui, ela vai voltar para o pó. E enquanto ela não volta para o pó, sabe o que está acontecendo com essa igreja? Enquanto ela vive aqui, enquanto ela não volta para o pó, vocês que são templados, igrejados, vocês ficam aí, ó, sustentando este bando de vigaristas da fé. Sabe por que vocês sustentam eles? Porque vocês não têm nem noção do que foi o harpazo, no que foi aquele transporte no sentido espiritual. É isso. Esse arrebatamento, entre aspas, nunca vai acontecer, porque já aconteceu. A igreja de Deus, ela foi arrebatada desde o primeiro século. Aprenda isso. Entenda de uma vez que a igreja que vive na terra, esperando arrebatamento, é a igreja dos homens. Não é a igreja corpo de Cristo, mas é a igreja feita, criada pelo homem, chamado denominação. Aí vocês ficam aí sustentando as denominações como se Deus tivesse alguma parte nela. Não. O corpo de Cristo é espiritual. O cabeça, que é o nosso eterno Criador, é espiritual. Deu para você entender ou não? Tchau. Deus que te abençoe. Me ajude aí. Lá na descrição do vídeo, você pode me ajudar do jeito que você puder e como você puder, tá bom? Deus abençoe a todos, paz a todos e vivam o Evangelho eterno. Graças a Deus.